Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pela oportunidade que nós temos de descansar de nossos trabalhos. Te agradecemos porque nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra em nossas igrejas. Abençoa este dia, ó Deus. Abençoa também agora o meditar da Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 5, que diz assim: De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já foi a um sepultamento? Eu já fiz vários sepultamentos e sempre ao ver o corpo da pessoa no caixão penso, essa pessoa até ontem estava viva e agora está no caixão. Como a vida neste mundo é injusta, não é? Sim, a vida é injusta porque nós nascemos, crescemos, estudamos, compramos casa, carro, construímos família e morremos. A lógica que está escrita em nossos corações é que a morte não está certa. Ela é uma coisa que veio não nos projetos de Deus para a sua criação perfeita, mas surgiu por causa do pecado que veio ao mundo quando o ser humano resolveu deixar Deus de lado e seguir o seu próprio rumo, satisfazendo seus desejos pecaminosos. Em Gênesis 3:6 vemos a única árvore que era proibido comer dos seus frutos, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia advertido ao ser humano que se comesse do fruto daquela árvore, traria a morte e todas as coisas ruins da vida de hoje sobre toda a raça humana. Diz o texto assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Por causa do afastamento de Deus e do desejo de ser o que não poderia ser Deus, o ser humano trouxe toda desgraça, sofrimento e morte sobre toda a humanidade, como diz Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Embora a morte tenha surgido em virtude do pecado do ser humano, Deus, movido pelo seu infinito amor, resolveu salvar todos os seres humanos da morte eterna no inferno. Mas para isso a justiça de Deus deveria ser satisfeita. Para cada pecado cometido deveria haver uma punição, um castigo eterno no inferno. Deus poderia dar esta punição no ser humano individualmente e por todos os seres humanos, ou poderia ter um substituto sem pecado e que aguentasse toda a ira e castigo eterno de Deus no lugar de todos os seres humanos. Só existia um que poderia fazer tamanho ato de amor e altruísmo: Jesus Cristo, o Filho único de Deus.
Assim Jesus veio ao mundo, sofreu na cruz todo o castigo e sofrimento eternos que nós deveríamos receber pelos nossos pecados, e assim conquistou para todos os que nele creem como seu Senhor e Salvador o perdão dos seus pecados, a vida e a salvação eterna. Mesmo sendo cristãos, vivemos neste mundo mau e injusto e estamos sujeitos a ficarmos doentes, termos problemas, dificuldades, aflições e um dia vamos morrer. Faz parte desta realidade passageira que vivemos. O apóstolo Paulo fala hoje sobre a brevidade desta vida em comparação com a vida eterna nos céus. Paulo, desde que se tornou cristão, sofreu muito porque ele levava a palavra de Deus às pessoas e mostrava que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, sofreu na cruz pelos nossos pecados e morreu para que nós tivéssemos a salvação eterna, como diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas havia uma oposição e muita perseguição por causa da fé sobre Paulo. As pessoas de sua época, algumas não gostavam do que ele falava sobre Jesus ser o Salvador e o queriam calar a todo custo. Em 2 Coríntios 11, ele fala de algumas coisas que passou por ser cristão e levar a palavra de Deus que salva as pessoas. Ele diz que foi preso várias vezes, foi chicoteado, apanhou com porretes, uma vez foi apedrejado e quase morreu. Em 3 viagens o navio que ele estava afundou, ficando ele no mar boiando e muito mais. Alguém poderia perguntar, mas qual a vantagem que ele teve em ser cristão então? É isso que ele responde no texto de hoje quando diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Esta casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus que nos preparou para esta mudança e nos deu o seu Espírito Santo como garantia de tudo o que ele tem para nos dar. Paulo diz que não dá para comparar com tudo de bom que existe no céu e eterno com esta momentânea tribulação e aflição que se passa nesta vida. O que são 100 anos em comparação com a eternidade? É melhor sofrer aqui, mas permanecer fiel a Cristo e receber a coroa da vida eterna no céu, do que viver uma vida longe de Deus, da palavra de Deus, da oração, da igreja e em pecados que satisfazem os nossos desejos pecaminosos aqui e acabar indo para o inferno. Lembrei agora da história que Jesus contou em Lucas 12, 19 e 20. Um homem, querendo ficar rico quando ficasse mais velho, trabalhou a vida inteira, todos os dias, sem descanso, sem ter tempo para nada a não ser trabalhar. Ele não tinha tempo para ir para a igreja, ler a Bíblia, orar, para a família, nada. Só trabalhar para ficar rico. De fato, trabalhou a vida inteira como um condenado e conseguiu ficar muito rico. Aí chegou o dia em que ele disse: agora sim eu estou rico, vou parar de trabalhar e aproveitar a vida, vou ser feliz. Jesus termina essa parábola dizendo: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, ele vai morrer. E o que você tem preparado, para quem será? Quando ele parou de trabalhar, morreu, e tudo o que conseguiu ficou para os outros gastarem. E tem muita gente que faz isso em nossos dias. Lembremos sempre, estimado irmão e irmã, que felicidade não se compra, ela vem de Deus para aquele que busca Deus. Lembremos que mais cedo ou mais tarde vamos morrer e tudo de material que conseguimos vai ficar aqui.
Quem tem fé em Jesus e o colocou como o mais importante em sua vida, levará a fé consigo e esta lhe garantirá a vida eterna nos céus. Por isso Jesus diz assim em Mateus 6, 19 e 21: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós sabemos que pertencemos a Ti, que temos a salvação eterna. Passamos por problemas, dificuldades e aflições desta vida, mas mantemos firmes em nossos corações a esperança da vida eterna nos céus. Não deixa, ó Deus, que nada neste mundo nos afaste de Ti, da Tua palavra, da oração, da igreja, que possamos continuar a nossa caminhada de fé, mirando sempre o alvo, a vida eterna nos céus. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.